a gente conversar sobre esse tema da doutrina espírita dos animais, não é? Eu estou muito feliz, viu, de estar aqui em Ribeirão Preto hoje, de reencontrar pessoas muito queridas. E eu também estou muito feliz porque é um casal assim que mora no meu ventrículo esquerdo, com cadeira cativa, está presente aqui hoje, né? Deise e Denizar. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Vocês são muito queridos, como são queridos todos os que estão aqui. Então, pessoal, agradeço muito a comissão organizadora desse evento e tivemos que vir para cá porque foi uma coisa muito boa. Porque eu acabei conhecendo essa casa, acabei sabendo do pioneiro de construção dessa casa, que foi homenageado de maneira muito honrosa. Então, estou muito feliz por todos esses motivos, né? Agradeço muito mesmo a comissão organizadora e a todos os amigos que se preocuparam com todos os detalhes para que esse evento pudesse ocorrer hoje. Quando eu conversei com o Mário para vir aqui em Ribeirão fazer o tema, eu gosto muito de falar sobre a doutrina espírita no seu aspecto de estrutura. Está bom assim de altura o microfone? Está achando um pouquinho baixo. Então, mas ele disse, olha bem, a gente gostaria também que você falasse alguma coisa sobre os animais. Eu falei, tá bom. Então eu vou falar um pouco sobre a educação espírita, focando a estrutura da nossa doutrina. E no final eu vou falar alguma coisa também sobre os animais. Porque a gente entender a verdadeira estrutura dos animais, a verdadeira natureza dos animais, e a gente respeitar essa natureza faz parte da educação espírita, não é? Então vamos lá, pessoal. Educação espírita, respeito à vida animal. Olha, eu vou citar toda a minha fala fazendo uma apreciação no roteiro desse meu livro, Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório, Moral como Objetivo. Eu pedi licença a Herculano Pires, porque no seu livro Mediunidade, Vida e Comunicação, ele faz um comentário que eu achei fantástico. Ele diz assim: Espiritismo, o mundo é o seu objeto de estudo. Que mundo? O mundo material e o mundo espiritual. A razão é o seu método e a mediunidade é o seu laboratório. Eu fiquei encantada com esse comentário de Herculano. Então eu pedi licença a ele, vibratoriamente, mentalmente, para colocar o subtítulo do meu livro: Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório e Moral como Objetivo. Então, meus amigos, esse livro que eu escrevi, ele não tem importância em si, eu não estou divulgando o livro para que leiam o livro como sendo importante em si, porque esse livro eu escrevi para chamar a atenção dos espíritas para estudarem as obras básicas da codificação, porque muitos espíritas, muitos confrades, são fantásticos na parte de caridade, de atender a pessoas carentes e tudo, mas não conhecem a estrutura da nossa doutrina. E é preciso que a gente conheça cada um dos pilares que sustentam esse monumento que é a doutrina espírita: a base de ciência, a reflexão filosófica e as consequências morais, né? Então, esse livro tem por finalidade chamar a atenção dos espíritos, repito, para que estudemos as obras kardecianas, não é? E também obras subsidiárias como a de André Luiz, de Emmanuel e outros, especialmente os psicografados por Chico Xavier, né? Então, eu vou seguir esse subtítulo para a gente poder abranger a importância da estrutura da doutrina espírita, razão como método. Então vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala logo na introdução, no item 4, uma coisa que me deixou muito instigado para estudar o assunto. Ele disse assim: Sócrates e Platão foram precursores da doutrina cristã e particularmente do Espiritismo. Então eu fiquei com essa questão no meu bolsinho aqui, esperando uma oportunidade para estudar essa temática. Quando entrou a pandemia, em 2020, a minha filha mais velha, Flávia, médica, ortopedista e agora está cursando filosofia, está se formando esse ano em filosofia, motivada porque eu contei de Herculano Pires,
que ele, com aos 40 anos, ele já era um jornalista reconhecido, ele tinha uma família de 4 filhos, tinha 2 empregos. E um dia ele chegou em casa e disse para a esposa, dona Virgínia, Virgínia, eu preciso estudar filosofia. Ela disse, por quê, fulano? Para entender melhor a doutrina espírita. Mas eu vou ter que deixar um dos empregos. Nós vamos ter que apertar o cinto aqui em casa. Ela falou, se é em favor da doutrina, pode fazer isso, porque a gente aperta o cinto aqui em casa. E assim foi. Ele cursou filosofia, se formou em filosofia, fez uma tese que é difícil de entender. E eu tentei, chama-se serenidade. E eu acabei deixando no meio. Agora tem para minha filha que está fazendo filosofia, para a Flávia, não é? Bom, então a Flávia, no começo desse ano de 2020, ela chegou em casa e disse assim, mamãe, eu encontrei numa instituição cultural aqui de São Paulo um curso de filosofia dos antigos gregos, desde a chamada Magna Grécia Antiga. Eu já me inscrevi, você quer fazer o curso comigo? O que vocês acham que eu respondi? Sim. Claro, filha, pode me inscrever. Me inscrevi e fomos. As primeiras aulas foram presenciais, mas depois, com o isolamento pela pandemia, nós terminamos o ano inteiro do curso online. Mas olha, eu levei 2 cadernos grandes que estão cheios de anotação. Cada coisa que o professor falava, eu punha lá, livro dos Espíritos tal, livro dos Médios, Gênesis, porque tem tudo a ver essa coisa de Sócrates e Platão serem precursores da doutrina cristã e particularmente do Espiritismo. Eu vou mostrar para vocês alguma coisa. A influência de Sócrates, depois de Platão, que foi seu aluno. A mãe de Sócrates era parteira, e certamente ela chegava em casa e comentava algumas coisas. Então Sócrates começou a pensar assim, bem, quando nasce uma criança, essa criança nasce de uma tarefa compartilhada da parturiente, que está sendo orientada pela parteira. Então ele começou a criar essa ideação de que tudo que acontece de uma maneira mais adequada se for feita em parceria, uma tarefa compartilhada. Tarefa compartilhada lá na Antiga Grécia era chamada de maiêutica. E um dos instrumentos da maiêutica é a dialética, é a conversa, é o diálogo, não é? A argumentação, perguntas e respostas. Então ele foi ideando esse conceito na sua mente e ele chegou à conclusão de dizer que ele acreditava nisso, até em relação ao conhecimento, que devia nascer como uma criança através de uma tarefa compartilhada. E ele se dizia parteiro das ideias. Olha que comentário bonito que ele fez, né? Que é associação de ideias. Então, ele fez tudo isso, tudo que ele foi construindo, ele fez em tarefa compartilhada, tendo a razão como método. Então, Herculano Pires, numa edição comemorativa de 100 anos do Livro dos Espíritos, ele, logo no capítulo Introdução, ele faz uma verdadeira peça literária, que eu recomendo fortemente a leitura desse texto de Herculano Pires, nessa edição comemorativa dos 100 anos do Livro dos Espíritos. Ele diz assim, esse é o processo dialético do Espiritismo, maiêutica e dialética. E é nesse sentido que se desenvolveu todo o diálogo que consta do Livro dos Espíritos. A primeira edição com 501 questões e a segunda edição com 1019 questões. E ele ainda comenta o seguinte, outras obras de Kardec também tiveram como base a dialética e a maiêutica. Por exemplo, nesse livro que é o Espiritismo, existem 3 momentos de diálogo de Kardec. Primeiro com o crítico, depois com o cético e com o padre. Também, esse texto todo ele foi formatado em maiêutica socrática na forma de diálogo, né? Então a gente vê que realmente até no formato da doutrina espírita houve a influência de Sócrates e de toda a sua metodologia baseada na razão, né? Bom, então onde é que entra Kardec nessa história? Por volta de meados do século XIX, começou nos Estados Unidos uma brincadeira de salão. Então era assim, as pessoas sentavam-se à volta, formando um círculo, colocavam uma mesinha, tipo banquinho de piano,
com 3 pezinhos, e essa mesinha ia pulando num pezinho só, e chegava na frente de alguém que queria fazer uma pergunta. Então, uma moçoila, como dizia a literatura de meados do século XIX, ela podia perguntar: eu vou me casar este ano? Se fosse positivo, a mesinha batia uma vez no chão. A mesinha. Se fosse negativo, 2 vezes. Assim, foi, todo mundo dava muita risada, era muito divertido. Depois de 7 anos, essa brincadeira de salão migrou para a Europa. Primeiro em Paris, França, e depois espalhando-se para outros países. Bem, nessa época morava lá em Paris um literato poliglota, um indivíduo que era pedagogo, professor, Hippolyte Léon Denis Rivaio. Então um amigo dele chegou certa vez e disse: Rivaio, está havendo aqui uma brincadeira de salão que é muito divertida, você não quer conhecer? Ele disse: imagina se eu tenho tempo para essas futilidades. Não foi. Até que chegou um outro amigo e disse assim: Rivaio, a mesinha que responde as perguntas, ela é mediunizada. Então ele ficou pensando: como assim? Ela é magnetizada. E como ele estudava o magnetismo, ele falou: que história é essa? E o amigo, o senhor Fortier, disse: vai lá ver. E ele foi. Então, em maio de 1855, ele vai pela primeira vez e presencia o fenômeno mediúnico, né, das chamadas mesas girantes. Quando terminou a sessão, ele faz o seguinte comentário que está no seu livro Obras Póstumas, no item: a minha primeira iniciação no Espiritismo. Olha o que ele diz: eu entrevia naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma lei que tomei a mim estudar a fundo. Meus amigos, durante 7 anos nos Estados Unidos, quantas milhares de pessoas vocês calculam que tenham se divertido com essa brincadeira de salão? De repente, alguém que enxergou mais longe, presenciou o fenômeno e viu o seguinte, ele diz, né? Eu entrevia naquelas aparentes futilidades alguma coisa de sério, talvez a revelação de uma lei que tomei a mim estudar a fundo. Eu cheguei à seguinte conclusão, meus amigos, que eu pus na hora, o codificador enxergou além. Como, de modo geral, as mentes brilhantes enxergam além? Por exemplo, vocês conhecem a história de Alexander Fleming, que criou a penicilina? Então, nos meios de cultura dele, lá, né, Delisar, um dia ele percebeu uma coisa interessante. A bactéria que ele tinha semeado, a cultura não cresceu onde tinha uma cultura de penicílio, que é uma espécie de fungo. Ele falou: meu Deus, por que a cultura não cresceu? Essa cultura de penicílio deve ter uma substância, um princípio, que inibe o crescimento das bactérias. Ele ficou pensando naquilo e depois foi elaborando e criou o primeiro antibiótico que serviu à humanidade, que é a penicilina. E tem um adendo ainda nessa história. Eu penso que seja verdadeiro, porque correu pela internet, eu pesquisei em várias fontes e parece que é verdadeiro, que é assim. O senhor Fleming, pai de Alexander Fleming, era o jardineiro de uma família muito importante lá na Inglaterra, e a família Churchill. Então, o caçulinha da família, num dia de reunião de amigos, ele quase ia se afogando no lago lá da propriedade. E o filho do jardineiro, que tinha 15 anos, nada mais do que esse médico aí, Alexander Fleming, ele pulou lá dentro e salvou a criança. Então o senhor Churchill, o pai, chamou o jardineiro e disse: olha, eu agradeço muito o seu filho ter salvado meu filho. Eu quero lhe dar alguma coisa de presente. O que ele gostaria de fazer? E o senhor Fleming disse: não, isso é natural. Claro que uma criança está se afogando, qualquer um de nós faria isso. Mas ele insistiu, ele disse: olha, o jardineiro disse: olha, o que meu filho diz é que ele gostaria muito de estudar medicina, mas eu não tenho a menor condição de honrar os custos de um curso de medicina. E o senhor Churchill disse: pois então ele vai cursar a melhor faculdade de medicina da Inglaterra. E custeou os estudos de Alexander Fleming, que descobriu a penicilina tal. Passados muitos anos, quando ele já estava descobrindo a penicilina, estava em testes,
Esse menininho que quase morreu afogado aos 2 anos, ele já era ministro, o primeiro-ministro da Inglaterra. E ele teve uma missão no Irã. Chegou lá, ele teve uma pneumonia gravíssima e estava à beira da morte. E o pessoal que acompanhou o ministro disse: olha, mandem alguém, um médico daí, porque ele está à beira da morte. Mandaram quem? Alexander Fleming. Levou o quê? Levou a penicilina que ainda estava em testes. Aplicou no Churchill e ele voltou para casa ressurrecto e vivo, né, como se diz. Olha que história bonita, não é? Por quê? Porque essa criatura enxergou além. Outro também que chegou além foi Isaac Newton. Ele estava lá, sentadinho no lugar, à sombra de uma macieira, caiu uma maçã. Eu imagino que ele tenha pensado assim: por que um fruto, quando se desgarra do galinho da árvore, ele não vai para o lado, para o outro lado, ou ele sobe, ele desce? Por quê? Ele ficou com aquela ideação na cabeça, foi pensando, e ele chegou a edificar a tal da lei da gravidade, não é? Ele chegou à lei. Então, esse literato francês e político, Leon Denis Rivaio, nós estamos hoje aqui numa casa espírita falando disso porque ele enxergou a lei. Ele enxergou mais do que todas as outras pessoas que tinham vivido isso, né? E o método também está em Obras Póstumas, nesse capítulo, a minha primeira iniciação no Espiritismo. Ele diz assim: foi nas reuniões de Messias Bodin, porque a partir disso ele começou a frequentar reuniões domésticas de Messias Bodin, que eu comecei os meus estudos sérios do Espiritismo. Apliquei essa nova ciência, o método experimental. Nunca elaborei ideias preconcebidas. Observava, comparava, deduzia, buscava o engajamento lógico dos fatos. Então, razão como método, né? E nisso, à medida que ele foi codificando a doutrina, através da observação racional do fenômeno, ele diz também em Obras Póstumas que tornaram-se evidente para ele 3 coisas. Primeiro, a existência do mundo invisível dos espíritos. E o que ele diz nesse livro, Obras Póstumas, meus amigos, é assim fantástico, porque ele compara o conhecimento desse mundo invisível dos espíritos com o conhecimento de outro mundo invisível, o dos micróbios, que tinha sido acessado um pouco antes. E ainda ele completa dizendo assim: isso aconteceu, o conhecimento do mundo dos micróbios, por um instrumento falível que é o microscópio, e também de quem lê através do microscópio. Assim também eu acessei o mundo dos espíritos por um instrumento falível, que é o médium. E a segunda evidência é assim: a falibilidade dos espíritos. Muitas casas espíritas não tomam em conta com muita responsabilidade essa falibilidade dos espíritos, porque ele diz assim: a falibilidade dos espíritos ocorre porque nada mais sendo um espírito comunicante do que algo dos seres humanos desencarnados, que emitem informações segundo sua bagagem cultural e moral do momento, não é? Então Kardec sempre diz que não é pelo nome que assina a mensagem que nós vamos atribuir mérito ou não àquela mensagem, mas sim ao seu conteúdo, não é? Bem, a última evidência que ele refere está na Gênesis de Kardec, capítulo 1, no item 55. Ele diz assim: uma última característica da revelação espírita é que, apoiando-se em fatos, ela é, e não poderia deixar de ser, essencialmente progressiva ou progressista, como todas as ciências de observação. Caminhando com progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de qualquer ponto, ele vai se modificar nesse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele vai aceitar, não é? Através da observação do método racional. Por exemplo, meus amigos, na Gênese, todo o capítulo de uranografia, essa coisa toda relacionada a astros, cometas, ela tem muitas atualizações, porque hoje a chamada astrofísica tem sondas espaciais, tem telescópio Hubble, que tem novas informações, mas são acrescentadas às informações de Kardec, atualizando o conhecimento, não é? Que já era previsto por Kardec, devido ao seu caráter de ciência de observação. Ela é progressiva na sua natureza. Mediunidade no laboratório, olha outra coisa que nós temos que prestar atenção na educação espírita.
Herculano Pires, naquele mesmo livro que eu citei, a introdução, a edição comemorativa dos 100 anos do livro, ele diz assim, olha, o Espiritismo veio desmistificar o fenômeno mediúnico. Por quê? No Antigo Testamento, todo espírito que se manifestava era chamado de Senhor, independentemente do seu nível evolutivo. Porque ele diz assim, olha, Herculano Pires, os espíritos comunicantes não são deuses nem demônios, mas simplesmente seres humanos desencarnados, que se encontram em diferentes níveis evolutivos, tanto intelectual quanto moralmente. E depois, se vocês forem ao livro Missionário da Luz de André Luiz, o capítulo 11, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Sim, André Luiz e Alexandre estão entrando num ambiente onde estão sendo abatidos bovinos. Vocês se lembram dessa cena? Bom, quando eles entram nesse ambiente, André Luiz já disse que sente o peso das vibrações, ele fica até com dificuldade de respirar. Então, ele já fica assim desconfortável, até que ele fica mais desconfortável quando ele vê um grupo de espíritos, e ele diz textualmente, de baixíssima condição evolutiva, atirarem-se sobre os corpos dos animais que estão sendo sangrados para usufruir do fluido vital que emana do sangue desses animais. Vocês imaginam o nível evolutivo, né? André Luiz mesmo diz, são espíritos de baixíssima condição evolutiva. E ele faz um acréscimo e diz assim, será que eu estarei revendo cenas do antigo, do mundo antigo, do Antigo Testamento, e que isso se repetia, né, porque os espíritos mandavam que fossem sacrificados animais e o sangue espargido nos altares. Então, como eu já tinha lido essa passagem, ela está no livro Levítico, que é o terceiro livro do Antigo Testamento. Ele é todo estruturado em regras e recomendações para holocaustos e sacrifícios de animais em louvor a divindades, que eram os espíritos, né? Então, quando acontece essa cena, que está no capítulo 11 de Missionário da Luz, André Luiz se surpreende e fala, será que eu estou revivendo cenas do Antigo Testamento? Ele está se referindo ao Levítico, né? Então, o fato de Herculano Pires ter referido que o Espiritismo desmistificou o fenômeno mediúnico, aí está um atributo assim fantástico, essencial da nossa doutrina, que é desmistificar, não é? Porque Herculano fala, os espíritos comunicantes são nossos orientadores, são espíritos sofredores, é alguém que nos traz alguma orientação, um parente que está com saudades da família, não é? Mas não são nem deuses, nem demônios. Vamos para frente. Aqui eu pus uma cena lá no Antigo Testamento, né? Os antigos, diz Herculano, haviam feito desses espíritos entidades especiais, divindades. Então, o profeta, ele está em relação direta com o Senhor, independentemente do nível evolutivo, né? Então, era o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos eles. Então, o Espiritismo veio desmistificar o fenômeno mediúnico. E quando a gente fala em mediunidade, nós não podemos deixar de citar Chico Xavier, não é? A primeira obra dele, Parnaso de Além-Túmulo, meu Deus, como pode uma criatura que era semi-analfabeta, cursou só até o terceiro ano do curso primário, não é? Ele psicografava um livro, isso foi em 1932, ele tinha 22 anos. Ele psicografou 56 poetas, mais de 200 poemas, cada um com seus estilos próprios, que sofreram crítica literária na época muito severa, né? E um dos críticos, se não me engano, era Agripino Greco, é uma coisa assim. E a conclusão da análise literária dele foi assim, ou esse indivíduo, Chico Xavier, é realmente um médium, e eu não sei exatamente o que isso é, ou ele é um grande pasticheiro, que na linguagem comum é um grande ilusionista, um grande enganador. Então, a nossa homenagem a essa figura ímpar, né, do Espiritismo em todo o mundo. E saber que nós convivemos, né, com ele aqui no Brasil na mesma época. E, então, e dessas
coisas todas, Cartas Consoladoras, o filme As Mães de Chico Xavier e tantas outras coisas, né? Que acabam nos envolvendo. E, meus amigos, nesse livro, aliás, é nesse livro, eu faço um capítulo falando do cérebro e a mediunidade, com base no livro Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo 6 e 8 descrevem, Aulos que é o mentor, descrevem com detalhes como se processa o fenômeno mediúnico através de uma médium de psicofonia consciente e uma médium de psicofonia inconsciente. E eu fiz uma correlação, né, já que é o meu objeto de trabalho, eu fiz uma correlação, e sabe qual é o final da história? É muito importante o médium ter essa capacidade e tudo, mas o mais importante dos seus atributos é o progresso moral, a moral elevada, né? Isso está Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 6 e 8. E, finalmente, eu quero citar a moral como objetivo. Nossa, essa é uma lição, assim, fundamental na educação espírita, não é? A gente sabia que tudo que a gente estuda, tudo que a gente lê, palestra que a gente assiste, tudo, a finalidade é a nossa elevação moral, que corresponde às nossas escolhas, não é? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês a insistência com que Kardec, toda a obra doutrinária, fala do aspecto moral. Olha, vamos à Revista Espírita de Kardec, 1859. Olha o que está escrito lá. O objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é apenas a pesquisa dos princípios da ciência espírita. Ela vai mais longe. Ela estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nestas que está a sua verdadeira utilidade. Vamos um pouquinho para frente no tempo. Livro dos Médiuns, primeira edição de 1861. No capítulo, no item 303, está escrito lá literalmente: o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Vamos mais para frente um pouquinho. Gênesis de Kardec, primeira edição de 1868, capítulo 18. O título é Sinais dos Tempos. Nosso globo, esse capítulo é muito longo. Olha um resuminho. Nosso globo, como tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso. Resta-lhe ainda fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para assegurar o seu bem-estar moral. É um movimento que se opera no sentido do progresso moral. Por que será que a doutrina espírita toda insiste nessa questão moral, no nosso desenvolvimento moral, né? Então, vamos ver. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Olha, quanta coisa, eu pus só assim alguns exemplos, né? Mas quando a gente vai lendo toda a estrutura do espírito, os textos, toda hora existe um julgamento para o aspecto moral. Bom, e no aspecto moral, Kardec também pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é imediata: vem de Jesus. E o texto continua: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que pode aspirar à humanidade na terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Meus amigos, vocês estão convencidos da importância do progresso moral? Será que a gente precisa falar mais alguma coisa? Ele diz: acho que não, né? Né, Deise? Tá bom assim, né? Mas tanto se falou em moral, que Kardec uma hora resolveu fazer a pergunta aos espíritos: mas afinal, que definição se deve dar à moral? Porque, meus amigos, olha, falar de moral não é fácil. Porque nos textos filosóficos e literários, alguém, quando vai definir moral, conceituar moral, poderia falar assim, se estivesse hoje, envenenado. Mas o conceito de moral é difícil de se firmar, porque sempre ele tem um viés temporal. Porque a gente diz assim: agora tal coisa é assim, mas antigamente era diferente, não é? Então, num tempo é uma moral, é um costume, e no outro tempo é outro costume.
E outra pessoa poderia me dizer, Vênia, mas o conceito de moral também implica num viés geográfico. Porque assim, aqui no Ocidente, no Brasil, na América Latina, o casamento é assim, uma pessoa casa com outra pessoa, é monogâmico. Mas tem países do Oriente em que o casamento é poligâmico. Um homem casa com várias mulheres e tem até um país ou dois em que uma mulher pode ter 2 ou 3 maridos. Que coisa, né? A gente que está no outro modelo, a gente estranha, não é? Mas, meus amigos, eu posso dizer para vocês o seguinte, olha, o conceito de moral no contexto da doutrina espírita não tem viés nem temporal nem geográfico. Olha o que os espíritos respondem. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Essa lei de Deus, ela está impressa em que instrumento, em que veículo? Será naqueles nos papiros antigos? Está escondida em alguma gruta que alguém vai descobrir? Não. Sabe o que diz os Espíritos sobre a questão 621? A lei de Deus está impressa em nossa consciência. Porque no fundo, a gente sabe o que é o bem e o que é o mal, não é? A gente sabe distinguir entre o bem e o mal. Então, o resumo da moral é fazer o bem, vírgula, e para o bem de todos. Em cada contexto que a gente vai escolher uma opção, a gente vai definir a nossa postura, nós temos que sempre escolher em favor de todos. Não é só da minha família, do meu grupinho, dos meus amigos, não. Nós temos que ver todos os implicados no contexto e decidir para o bem de todos, porque então estaremos obedecendo a lei de Deus. Então, meus amigos, eu estou perguntando para vocês que todos os homens, todos os brasileiros, todos os que moram aqui na região de Ribeirão Preto, que todos é esse? Não é? Será que podemos estender esse todo, além do próximo ano, também para os animais? O que vocês acham? Podemos, né? Então, eu já vou começar de trás para frente, dizendo assim para vocês, olha, o que se sabe fundamentalmente sobre os animais está pioneiramente em alguns livros da codificação. O livro dos Espíritos, na segunda edição, que é de 1860, na Gênesis de Kardec, 1868, e no livro dos Médiuns, 1861. E eu vou mostrar para vocês, assim, vou dar um exemplo pequeno de tudo que está nesses livros. Inclusive na Revista Espírita tem muita coisa, não é? Então vamos lá, pessoal. No capítulo 11 do livro dos Espíritos, Kardec trata dos 3 reinos. Hoje em dia eu acompanho aí as apostilas de vestibular dos meus netos. Hoje em dia a biologia faz uma classificação super minuciosa, né? Que a gente até estranha. Por exemplo, o vírus não faz mais parte dos seres vivos, e tem agentes e doenças como é a proteína que gera a doença da vaca-louca. São coisas assim muito estranhas. Mas no livro dos Espíritos a gente está focando nos 3 reinos: o mineral, o vegetal e o animal. Os minerais e as plantas, os animais e o homem. Vamos dar uma olhada nesse item. Consta desse item a questão 597 do livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, olha, pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Meus amigos, eu destaquei essas 2 palavras, inteligência e princípio, porque Kardec vai usar essas mesmas 2 palavras em outras perguntas, não é? E vocês perceberam que ele não está perguntando para os espíritos se os animais são inteligentes? Ele não está perguntando o que ele está fazendo, ele está afirmando. Ele fala, bom, já que os animais têm inteligência, essa inteligência está ligada a algum princípio independente da matéria. Meus amigos, qual é o outro princípio independente da matéria? Questão 27 do livro dos Espíritos. Só existem 3 elementos no universo, a trindade universal. Deus, o Criador de tudo, criou 2 coisas só, espírito e matéria. A matéria está ligada ao princípio material, o espírito ao princípio inteligente ou espiritual. Mas
Mas Kardec está perguntando, essa inteligência, ela está ligada a algum princípio independente da matéria? Só tem um outro. Qual é o outro? Princípio espiritual ou inteligente. A resposta é taxativa. Sim. E ainda vem uma outra informação. Sim, a inteligência dos animais está ligada ao princípio inteligente ou espiritual. E sobrevive à morte do corpo físico. Meu Deus, quanta informação! Essas informações pioneiras da doutrina, elas têm mais de 160 anos. E a ciência acadêmica começou a se interessar por isso, sabe quando? Na década de 1950. Quantos anos de diferença, não? Quando Konrad Lorenz, prêmio Nobel de comportamento animal, ele edificou, estruturou a ciência do comportamento animal como ciência, chamada hoje de etologia. Então, a partir da década de 1950, é que a ciência começou a fazer pesquisas, estudos que já estão na obra kardeciana, no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, na Gênese e tudo mais, né? Então, eu vou contar para vocês um caso que está no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Calda Schubert, a nossa querida companheira que faleceu durante a pandemia, né? E ela relata uma carta de Chico Xavier, datada de 25 de janeiro de 1951, a Vantuil de Freitas, que foi presidente da FEB durante mais de 20 anos. Eles se correspondiam semanalmente. Nessa carta, que é de próprio punho, vocês sabem o que é carta de próprio punho? Sim. A moçada não sabe o que é, né, Deise? Mas a gente sabe. Quando eu fui estudar em São Paulo, começo da década de 60, não tinha fax, não tinha celular, não tinha toda essa facilidade que a gente tem hoje. Sabe o que eu fazia? No final de semana eu sentava e escrevia carta para os meus pais, mandava no correio, aí eles recebiam. Então a gente se comunicava com carta de próprio punho. Não era através de máquina, não era através de computador que a gente digitava, não. Era carta de próprio punho. Então essa carta do Chico é de próprio punho. E ele diz assim: o Lorde, que era o cachorro deles, lá dele de José, ele foi ficando idoso, foi ficando muito doente e morreu. E ele diz que quando o Lorde morre, ele vê o espírito do seu irmão José, já desencarnado há alguns anos, acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Vocês imaginam a beleza dessa cena? Eu fecho o livro e fiquei pensando, meu Deus, que coisa fantástica, né? E Chico ainda continua a carta de próprio punho, dizendo assim: nos meses que se seguiram, quando José vinha ter a minha presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Então, meus amigos, olha, esse depoimento que é incontestável, né, ele confirma a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Os animais são inteligentes, essa inteligência é atributo do espírito, e essa inteligência sobrevive à morte do corpo físico. Quanta informação que nós temos na doutrina, né? A gente voltando um pouquinho para trás, fora desse capítulo 11, no item 24 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: espírito é sinônimo de inteligência? Porque mais para frente ele vai fazer essa correlação. Olha, inteligência é atributo do espírito, então espírito e inteligência é a mesma coisa? Os espíritos respondem: a inteligência é atributo especial, essencial do espírito. Então, meus amigos, olha o nosso comentário. Se os animais são inteligentes, inteligência é atributo do espírito, a doutrina está falando de novo que os animais são seres espirituais, né, em evolução. Na 73, olha o que Kardec pergunta: instinto independe de inteligência? Resposta: precisamente não, porque instinto é uma espécie de inteligência. Sabe o que a etologia diz hoje do instinto? Não é uma carga, um combustível que se põe naquela máquina cartesiana, não é assim. Instinto é a memória do que a criatura já aprendeu a fazer. Qualquer ser vivo, ele já aprendeu a sobreviver, a se alimentar, a excretar, a se reproduzir, não é? Então, tudo isso ele faz instintivamente, automaticamente, porque já aprendeu a fazer. Tudo que se aprende é ato de inteligência. Por exemplo, a gente é pequeno, não sabe andar de bicicleta. Alguém ajuda a gente aprende a andar de bicicleta. No começo a gente anda assim, né?
a gente se dirigir, depois você sobe a bicicleta, vai pedalando e nem lembra mais de fazer o domínio da atividade motora para andar de bicicleta, né? Então faz aquilo automaticamente, instintivamente. Então, esse conceito que é da etologia atualmente, ele já está na obra espírita, no item 73 do Livro dos Espíritos. Olha outra informação também do Livro dos Espíritos, questão 599. A alma dos animais pode escolher a espécie que prefere encarnar-se? Né, Cristiana? Nós temos lá em casa, minha última gatinha, a Blanquita, ela, quando eu e meu marido sentávamos no sofá para ver as notícias da noite, ela vinha, se deitava assim, com a barriguinha exposta. Quando o animal expõe a face visceral, ele está dizendo para você, olha, eu confio em você. Porque a face visceral, ela é frágil. Porque quando alguém vem lhe agredir, você automaticamente faz assim, você protege a face visceral. Os animais também fazem isso. Quando o animal expõe a face visceral, ele está te dizendo, eu confio em você. Né? Então eu ficava pensando, será que essa Blanquita vai querer depois reencarnar como onça pintada? Mas a resposta dos espíritos está chateando, não. Eles não têm o instinto suficientemente desenvolvido para o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. Mas eles têm livre-arbítrio? Têm. Eles têm livre-arbítrio para as coisas da sua vida material, para sobreviver, para reproduzir a espécie, para se alimentar, não é? Mas não para decidir a espécie em que preferia se encarnar-se. Olha 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens. Todo esse trecho está falando do processo reencarnatório. Sim, os animais também progridem pelo processo reencarnatório. Atributos da alma dos animais. Vamos agora para a Gênese. Na Gênesis capítulo 3, 11 a 13. Olha o que está escrito. O animal predador carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Eu pus o predador lá, né? Um tigre, uma onça, os carnívoros de modo geral. Porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento, são atos de inteligência. Olha outra informação, meus amigos, que os animais têm inteligência e têm instinto como nós, em proporções diferentes, né? Então, hoje em dia, tem essa mania de dizer, o que é inteligente é o ser humano, os animais agem só por instinto. Não é isso. A etologia hoje confirma. Todo ser vivo tem inteligência e tem instinto do que já aprendeu a fazer, né? Que são aquelas funções bem básicas. Mas olha que informação que consta no capítulo 11 da Gênese de Kardec. Kardec, obedecendo a base da doutrina que é de ciência, ele coloca hipótese sobre a origem do corpo humano no planeta, porque a ciência trabalha com hipóteses. No capítulo 11, item 15, está escrito assim: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimento aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. E no item seguinte, 16, como não há transições bruscas da natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre o planeta, sobre a Terra, pouco diferenciam do macaco em sua forma exterior e sem dúvida também quanto à sua inteligência. Um dia, num centro espírita lá em São Paulo, eu mostrei esses itens da Gênese para uma colega trabalhadora lá. Ela falou, ai meu Deus, mas isso não é um absurdo? Eu falei, tanto não é um absurdo que hoje a antropologia confirma. Vou mostrar para vocês que a antropologia e a história hoje confirmam plenamente o que está na Gênese de Kardec. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar um pouquinho mais para frente. E no capítulo 22 do Livro dos Médiuns, vocês se lembram do título desse capítulo? Da mediunidade. Da mediunidade nos animais. Kardec não está dizendo que os animais são médiuns, mas ele está estudando o assunto que já tinha sido estudado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Começa com uma manifestação de Erasto e o tema todo é muito bonito. E depois Kardec também, em obras póstumas, faz algumas observações. Então, esse estudo da mediunidade nos animais, quem iria imaginar que Kardec já se preocupava com ele, né? A ponto de ter estudado e ter colocado no livro dos médiuns. Animais e consciência. Agora vou em algumas obras subsidiárias da André Luiz e Emmanuel.
Olha o que está escrito em André Luiz, no Mundo Maior, capítulo 3, por Calderaro. A crisálida da consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Vocês se lembram o que é crisálida? Nos insetos que fazem metamorfose, como é o caso da borboleta, tem uma fase que aquela larvinha, ela tece um casulo em volta dela, ela tem uma secreção salivar, tece, ele resseca, fica um casulo. Quando a larvinha está dentro do casulo, ela se chama pupa, é a fase da crisálida. Potencialmente, simbolicamente, nós podemos entender como potencialidade. Então vamos rever a frase. A potencialidade da consciência que reside naquela pedra que rola no fundo do rio, os seixos, aí já se acha nessa pedra o processo liberatório da consciência. Meu Deus, olha a que ponto chega a obra espírita. Porque no meio espírita não é consenso, não é uma opinião só de que em que altura o princípio inteligente começa a atuar. Se é no mineral, se é no vegetal, não é? E aqui o Calderaro está dizendo que é no mineral. Que essa pedra que rola no fundo dos rios, aí já existe a potencialidade da consciência. Que coisa extraordinária, não? Olha, André Luiz, em mecanismo também de unidade, os animais pensam. E ele fala de todo tipo de pensamento nas diferentes categorias dos seres. A angelitude emite os seus pensamentos em raios ultra super curtos. Então eu penso, meus amigos, essa leitura é minha, vocês podem conferir. Vocês se lembram daquela cena que está no mundo maior de André Luiz, capítulos 4 e 5? Eles estão frente ao processo obsessivo grave de Pedro e Camilo. E André Luiz, ainda na sua ingenuidade de aprendiz, ele diz assim: não podemos consolá-los com palavras de conforto. E Calderaro presta uma lição. André Luiz, ele diz assim: não, André, esses casos não precisam de palavras, eles precisam de vibrações de amor que nós ainda não temos. Vocês imaginem Calderaro, lá no plano espiritual, missionário, ainda não tinha vibração de amor desse teor, de raios ultra supercurtos, né? O que eles fazem? Pedem o concurso de Cipriana, que está no outro plano. Ela vem e se materializa no plano deles. Esse texto é maravilhoso. André Luiz fala que ele teve vontade de se ajoelhar em reverência àquela figura luminosa e bondosa, né? Então eu penso que é o caso de Cipriana. E André Luiz continua: a mente humana emite o seu pensamento nas curtas, médias e longas, e os animais em ondas fragmentárias. Quem quiser estudar mais profundamente sobre isso, meus amigos, olha, vão no Evangelho, Evolução em Dois Mundos, capítulo 10, a partir do capítulo 10, quando André Luiz mostra a passagem do pensamento fragmentário dos animais e dos primeiros seres que estão encarnando nos macacos para o pensamento contínuo. Existe um período de transição, não é? Bom, e no próprio Evolução em Dois Mundos de André Luiz, no capítulo 18, tem uma questão interessante. Existe uma pergunta, eu não sei quem faz, que é assim: dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmento? Olha o que diz o texto: o cão, o elefante, o cavalo, o moar, o gato e o macaco, de vossa experiência usual, são os mais amplamente dotados de riqueza mental, com introdução ao pensamento contínuo, que vai acontecer muito tempo depois, né? Eu fiquei pensando, por que ele não pôs aí, por exemplo, os golfinhos, que são muito inteligentes, mas olha o que ele põe: de vossa experiência usual, ou seja, a gente não convive com os golfinhos, né? Por isso que ele não foi citado aqui. Penso que seja por isso. Olha o que Calderaro fala no Mundo Maior ainda, o papel do cérebro. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. E eu chamo a atenção que esse livro, No Mundo Maior, a primeira edição é de 1847. E eu faço isso lá na veterinária, né? Fiz isso durante muitos anos, e tudo que eu estudei confirma plenamente o que está em Calderaro. Porque eu primeiro fui à faculdade de medicina, fiz um estágio de 3 meses com o professor Eros, que é da medicina de São Paulo, e era professor de neuroanatomia. Estudei o cérebro humano. Depois eu fui para a veterinária e comecei a estudar o cérebro dos animais.
Sabe a conclusão que eu cheguei? Essa aqui. O modelo arquitetônico de construção do cérebro de todas as espécies que têm cérebro, inclusive o ser humano, é o mesmo. O que varia é a quantidade de neurônios. Por isso que eu digo, as diferenças são de natureza quantitativa do número de neurônios e não qualitativa do modelo arquitetônico, que é o mesmo. Em outras palavras, o cérebro humano é herdeiro do modelo arquitetônico do cérebro dos animais. Está encaldeirado. Olha aí, ó, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. A gente fica impressionada, né, com essas coisas da doutrina. Fora, meus amigos, tanta literatura que tem importante. Olha, a Gênese da Alma de Carbachútil, ele conta casos e casos assim. Cães que participaram da Segunda Guerra Mundial foram condecorados por ações de altruísmo e de coragem. Cães condecorados. Ele conta vários casos. Evolução Anímica de Gabriel Delane também é um livro imperdível nesse assunto, né? Bom, pessoal, terminando, vou dizer para vocês, olha, o que eu falei aqui hoje de maneira muito resumida, eu coloquei nesses 3 livros que eu escrevi sobre os animais. A Alma dos Animais, onde eu mostro um cenário, mais ou menos o que eu fiz aqui hoje. Depois eu escrevi a questão espiritual dos animais. Aí eu trato de diversas questões, são umas 15 questões. E o ano passado eu lancei mais um livro, que é esse Animais da Escola Evolutiva, segundo as obras de André Luiz. Escola Evolutiva é uma expressão de Emmanuel que eu gostei muito, né? E desse segundo livro, A Questão Espiritual dos Animais, eu gravei um curso, 15 aulas, que está disponível na internet gratuitamente, viu? Nesse endereço. Bom, meus amigos, então, terminando, olha, eu tenho uma dica para a gente perceber como é a nossa educação espírita perante a natureza, os animais e tudo mais. Esse livro é psicografado por Valdo Vieira. Então, eu recomendo 2 capítulos do nosso tema aqui. O capítulo 32 é Conduta Espírita perante a Natureza. E o capítulo 33, Conduta Espírita perante os animais. Vamos dar uma olhada. A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. De alma agradecida e serena, devemos abençoar a natureza que o acalenta, protegendo quanto possível todos os seres e todas as coisas da região que respira. Quanta coisa, quanto conselho bom a gente tem aqui, né? E perante os animais, abster-se de perseguir, de aprisionar, maltratar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes a título de recreação. Quantos eventos de recreação, de divertimento humano se faz à custa do sofrimento dos animais? Há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce. Meu Deus. E tem uns conselhos aqui, olha. Alexandre, missionário da luz. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Sem amor para com os inferiores, os animais, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Tem todo um texto mostrando que uma família que está numa condição muito difícil faz preces fervorosas. E André Luiz fala assim, por que elas não são atendidas, as pessoas dessa família? Então, Alexandre explica, porque eles estão envolvidos numa camada vibratória densa, que as vibrações do alto não chegam, não conseguem penetrar, não é? Então a gente precisa merecer, cuidando bem de toda a natureza dos animais. Olha essa aqui também de Alexandre em Missionário da Luz. Na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros para a nova era, em que os homens cultivarão o solo por amor e utilizarão os animais com respeito, educação e entendimento. Meus amigos, será que essa era vai demorar? Não é? Porque a gente já está ficando aflito. Mas as coisas estão melhorando, né? Olha Emmanuel o que diz. Recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade. Eu termino, meus amigos, com uma poesia do nosso poeta parnasiano, Olavo Bilac. Quantos literatos, poetas têm sensibilidade para com os animais e mostraram isso, né? Então, eu vou falar para vocês esse soneto de Olavo Bilac em favor dos animais.
o pássaro cativo. Armas num galho de árvore o alçapão. E em breve uma vizinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Dá-lhes então por esplêndida morada a gaiola dourada. Dá-lhes alpiste, água fresca, ovos e tudo. Mas por que tendo tudo, há de ficar o passarinho mudo, arrepiado e triste, sem cantar? É que, criança, os pássaros não falam, só gorjeando a sua dor exalam, sem que os olhos os possam entender. Se os pássaros falassem, talvez os teus ouvidos escutassem esse cativo pássaro dizer: eu não quero teu alpiste, gosto mais do alimento que procuro na mata livre em que voar me viste. Tendo água fresca num recanto escuro da mata selva em que nasci. Da mata entre os verdores tenho frutos e flores sem precisar de ti. Não quero a tua esplêndida gaiola, pois nenhuma riqueza me consola de ter perdido aquilo que perdi. Prefiro um ninho humilde, construído de folhas secas, plácido escondido entre os galhos das árvores amigas. Solta-me ao vento e ao sol. Com que direito a escravidão me obrigas? Quero saudar as pompas do arrebol. Quero, ao cair da tarde, entoar minhas tristíssimas cantigas. Por que me prendes? Solta-me daqui. Deus me deu por gaiola a imensidade. Não me roubes a minha liberdade, porque o que eu quero é voar, voar, voar. Essas coisas, criança, o pássaro diria, se os pássaros pudessem falar. E a tua alma então tremeria vendo tanta aflição. E você também tremendo lhe abriria as portas da prisão. Que bonito, né? A sensibilidade de Olavo Bilac, de todos aqueles que se incomodam com o sofrimento e com a vida dos animais. Pessoal, muito obrigada pela atenção de todos, viu? Fiquei muito feliz.